As forças de defesa de Israel dizem que estão realizando ataques direcionados nas últimas horas com o uso de tanques de guerra, portanto, por terra. Na região norte da faixa de Gaza, os militares afirmam que essa manobra representa, sim, uma preparação para os próximos estágios do combate. O movimento acontece no momento em que crescem os sinais de que Israel poderá realizar uma invasão efetiva do território palestino. As imagens foram divulgadas dessas incursões, repito, já por terra, com esses tanques. Imagens noturnas, o que aconteceu, portanto, à noite e madrugada. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país está se preparando para a incursão terrestre, mas não falou numa data específica. Quando entrarmos em Gaza, não haverá nada que nos detenha. Nós temos só uma coisa para o Hamas, que é o fogo. Pedimos que a população não envolvida em Gaza saia. Enquanto isso, em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas continua sem um consenso em relação à guerra. O colegiado rejeitou 2 novas resoluções que foram apresentadas ontem. A primeira, entregue pelos Estados Unidos, foi vetada por Rússia e China, que criticaram a falta de um pedido de cessar-fogo no texto. Já a segunda proposta, da diplomacia de Moscou, que não obteve o mínimo de votos necessários e teve vetos de americanos e britânicos. No final das contas, quem chegou mais perto de atingir um consenso foi o Brasil. Exatamente. Cuja proposta foi rejeitada apenas pelos Estados Unidos. Brasil que segue na presidência do Conselho de Segurança até o fim do mês, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que tem presidido essas últimas reuniões, disse que o colegiado ainda tenta, sim, chegar numa resolução possível. Nós estamos trabalhando uma nova resolução que recolha os pontos positivos dessas 4 que foram recusadas, que foram vetadas, e acrescentando outros pontos, outros aspectos, para ver se conseguimos acomodar todas as necessidades de todos os membros, de todos os atores. Olha, eu acho que uma nova resolução tem que pedir tudo. Tem que pedir assistência humanitária, tem que pedir cessação de hostilidades, tem que pedir cessação da violência, tem que pedir libertação de reféns, tem que pedir a entrada de assistência humanitária, de produtos básicos, tem que permitir a saída de nacionais de terceiros estados, como são os brasileiros. A nossa preocupação também, não é apenas, mas também são os em torno de 30 brasileiros que estão no sul de Gaza e que nós estamos trabalhando intensamente para trazê-los para o Brasil. Mais cedo, o secretário-geral da ONU defendeu-se das críticas de Israel sobre o discurso que ele proferiu na abertura da sessão do Conselho de Segurança de anteontem. Antônio Guterres negou ter justificado os ataques do Hamas em território israelense. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council. Estou chocado com as deturpações de algumas das minhas declarações ontem no Conselho de Segurança, como se estivesse justificando atos de terrorismo do Hamas. Isso é falso e foi o oposto. Ao iniciar minhas observações ontem, disse claramente, e eu cito: condeno inequivocadamente os atos de terrorismo horríveis e sem precedentes cometidos pelo Hamas em Israel em 7 de outubro. Não pode haver justificativa para matar, ferir e sequestrar civis, nem para lançar foguetes contra alvos civis. De fato, eu falei das queixas do povo palestino, e ao fazer isso eu declarei de forma clara, e eu cito novamente: mas as queixas do povo palestino não podem justificar os ataques atrozes do Hamas. Acho que era necessário deixar as coisas claras, especialmente para as vítimas e as famílias delas. No Brasil, o presidente Lula chamou o conflito de genocídio. Ele falou em discurso na solenidade que instalou o Conselho da Federação, um órgão projetado para fortalecer a relação do governo com estados e municípios. O presidente disse que faria uma participação curta no evento porque tinha um telefonema marcado com o emir do Catar para tratar da saída de brasileiros em Gaza. Lula ressaltou o número de 2.000 crianças que teriam sido mortas nos ataques de Israel, sempre lembrando números do Ministério da Saúde da faixa de Gaza.
o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. Mais de 100 crianças são mortas por dia em Gaza desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no último dia 7. Dessa vez os números são do Unicef. Em entrevista à Band News FM, o porta-voz da entidade, Ricardo Pires, pede que o corredor humanitário em Rafah continue aberto para a entrega de ajuda como comida e água. 2.600 crianças mortas desde que esse conflito começou. É um número realmente chocante. O Unicef, no momento, está pedindo para a continuação do corredor humanitário aberto, né, o corredor de Rafah, para que nossos suprimentos continuem a entrar. As crianças estão em necessidade urgente de água, comida, remédios, infraestruturas para saneamento básico, porque quando essas infraestruturas são destruídas, aumenta muito o risco de doenças transmitidas por água contaminada. Ou seja, é uma situação de pesadelo para as crianças. Quase 8.000 pessoas morreram na guerra, segundo os números divulgados pelos dois lados do confronto. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, diz que o conflito já fez 6.500 vítimas no território palestino. E Israel fala em 1.400 mortos do lado israelense. As forças de defesa de Israel dizem ainda que o Hamas mantém mais de 200 reféns.